Olá a todos, aqui é o professor Felipe Neto e hoje vamos dar continuidade ao estudo da cinemática de um ponto material, né? E vamos abordar hoje o assunto de movimento curvilíneo. Então vamos iniciar aqui considerando uma trajetória S, descrita por uma função trajetória S, ok? E uma partícula se movendo exatamente nesta trajetória, ok? E aí a posição dessa partícula em relação a uma origem, né, a um referencial O, é dada exatamente pelo vetor R, ok? Então esse R, esse vetor R, é o vetor posição que vai descrever exatamente a posição, né, da partícula P em relação à origem O, ok? E o nosso deslocamento, então, né, que é o nosso ΔR aqui, pensando em termos vetoriais, né, de forma escalar, seria então esse ΔS aqui, tá? Essa variação da trajetória, ok? Vai ser exatamente esse ΔR, vai ser o R' menos o R, né? Ou seja, esse R' é exatamente a nova posição, né? Ou melhor, a posição atual do corpo, né? Após passar um instante ΔT. E esse vetor R é a posição passada, né? Então, no instante T0. Né? Então, e aqui vai ser no instante T0 mais ΔT. A velocidade, né, como é conhecido de vocês, a velocidade é a derivada da posição no tempo, né, em relação ao tempo. E a velocidade, então, dessa partícula, graficamente, vai ser tangente à trajetória no ponto, ok? Tangente à trajetória. E vai ser, então, definido pelo vetor velocidade v. Temos aqui a representatividade de uma variação de velocidade, né? Então nós temos um v', que é uma velocidade após passado um instante de tempo ΔT, e um v, que é a velocidade no instante de tempo t. Né? E aí essa variação de velocidade chamada de ΔV. A aceleração, como é conhecido de vocês, a aceleração ela é a variação da velocidade, né, do tempo. Então, a aceleração, o vetor aceleração, vai ser a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. E aí nós temos essa curva aqui, chamada de odógrafa, né, que descreve exatamente o comportamento, né, da aceleração. Neste caso específico aqui, a aceleração ela é tangente a esta curva, tá? Mas não necessariamente a aceleração ela é tangente à trajetória, tá? Ok? Tem que destacar isso. Aqui nós temos o seguinte, a representatividade desse movimento curvilíneo no espaço 3D, no espaço tridimensional. Então nós temos aqui esses componentes cartesianos, né? O plano x, y, z, e uma partícula se movendo nessa trajetória aqui, definida pela função de trajetória S, né? E a nossa posição com relação a esse referencial inercial IJK é dada exatamente pelo vetor posição R. Tá? Esse referencial inercial IJK ele está fixo no espaço e está orientado de tal forma que esse vetor unitário aqui, I, coincide com o X, o vetor unitário J coincide com o Y e o vetor unitário K coincide com o Z. Né? E aí esse vetor posição R é dado por xi mais yj mais zk, né? Que é definida aqui exatamente por esta equação. Tá? O módulo da posição, o módulo de R, vai ser a raiz da soma dos quadrados. Então, é dado por essa equação aqui. A velocidade, então, é a derivada do vetor posição. Né? O vetor posição é a soma da componente x, da componente y e da componente z. Como a derivada da soma é a soma das derivadas, então nós podemos
vamos fazer isso aqui, né? Então, a derivada de xi mais a derivada de yj mais a derivada de zk. Tudo em relação ao tempo. Okay? Vamos pegar só esse primeiro termo aqui, né, a derivada de xi, e vamos estudar ele. Então, nós temos aqui derivada em relação ao tempo de xi, que vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Okay? Só que o nosso ijk, né, os nossos vetores unitários ijk, são vetores que ele é um referencial inicial, tá? Ele está fixo no espaço. Logo, ele não possui, ou melhor dizendo, a sua derivada é zero. Então, esse termo aqui, ó, ele vai se anular, né? Vai ser anulado. Tá? Então, isso aqui é um zero, ok? Então, vai sobrar o quê? Vai ser dx dt vezes i. Dx dt é o Vx. Tá? Jogando o mesmo raciocínio lógico para as componentes y e z, então nós temos aí o nosso Vy e o Vz, né? Direcionados com a direção I, J e K. Okay? Vamos continuar. O vetor aceleração é a derivada do vetor velocidade. Né? E aí vai ser o mesmo raciocínio anterior. Né? Então você vai utilizar as mesmas regras, né? E vai obter por final que é esse vetor aceleração, que vai ser a derivada primeira de Vx, que vai ser igual à derivada segunda de x. Né? E aí a componente da aceleração na direção x. Okay? Faz o mesmo, devemos fazer o mesmo para y e para z, e com isso vamos ter esse vetor aceleração descrito por axi mais ayj mais azk. Okay? O nosso vetor velocidade, né, colocado anteriormente aqui, ele é tangente à trajetória. Okay? No entanto, o vetor aceleração não vai ser, tá? Não necessariamente vai ser. Okay? Vamos agora abordar este exemplo resolvido lá do livro do Hibbler, né? Cujo enunciado é o seguinte, né? Então, para cada instante, a posição horizontal do balão meteorológico, mostrado na figura, é definido por x e t igual a 9t metros, onde t é dado em segundos. Se a equação da trajetória é y igual a x ao quadrado dividido por 30, determine a distância do balão, a estação meteorológica em A, ou seja, a distância desse ponto B onde o balão está até a estação A após passado 2 segundos. Né? O módulo, a direção e o sentido da velocidade em t igual a 2 segundos. O módulo, a direção e sentido da aceleração em t igual a 2 segundos. Ou seja, a posição, velocidade e a aceleração do balão neste ponto B. Okay? Vamos iniciar então pelo estudo da posição, né? Então a posição, ele já dá aqui as equações, né? As funções. Né? Então x, que é função de tempo, é igual a 9 vezes t, né? Passados então 2 segundos, x igual a 18 metros. Então após 2 segundos o balão andou aqui na componente na direção x, 18 metros, né? Já y é dependente de x, né? Ela está em função explícita de x aqui, né? E implícita de tempo. E aí jogamos o 18, né? E obtemos que após passado 2 segundos, ele está na direção, ou melhor, na posição 10,8 metros na direção y. Okay? E aí a distância, né, entre A e B, né, que é exatamente, pegando aqui uma reta de A para B, né, você vai ter a raiz da soma dos quadrados que vai ser igual a 21 metros. Então essa é a distância entre A e B. Para a velocidade, então, nós vamos derivar a posição. Né? Então, para Vx, vamos derivar a posição x. E aí vamos ter que é igual a 9 metros. Tá? Metros por segundo. Vy, vamos derivar y. Né?
em relação ao tempo, tá? Essas derivadas são em relação ao tempo. E aí é o seguinte, né? Como o y é definido em função de x, né? Explicitamente em função de x e implicitamente em função do tempo, então nós temos aqui a derivada da externa vezes a derivada da interna, ok? Colocando os valores, né? Substituindo os valores, vamos obter uma velocidade na direção y de 10,8 metros por segundo. E o módulo da velocidade vai ser então 14,01 metros por segundo. Okay? Desculpa, 14,06. Né? 14,1 é o que o livro dá, ok? Mas o valor exato mesmo, assim. O valor mais preciso é 14,06. Okay? A direção é tangente à trajetória. E aí, podemos utilizar esta equação aqui, né? Para obter exatamente esse ângulo aqui, o θ, que ele chama aqui de θv. E vamos obter 50,19 graus. Né? Aqui ele colocou 50,2 graus. A aceleração é a derivada da velocidade. Né? A velocidade lá já é 9. Né? Então, assim, já é uma constante ali, o Vx. A derivada de Vx, então, derivada da constante, é zero. Então, a aceleração em x é igual a zero. Já a aceleração em y, né, nós vamos derivar exatamente aqui o nosso Vy, e aí vai ser o seguinte, né, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? A derivada da segunda, né, a derivada segunda de x, é zero. Logo, esse termo aqui vai se anular, né, vai ficar zero, e aí vamos ter que a aceleração na componente na direção y é igual a 5,4 metros por segundo quadrado. E o módulo, então, vai ser 5,4 metros por segundo quadrado. Okay? O ângulo é um ângulo 90 graus. E estamos aqui a representação exatamente disso. Né? Então, a aceleração resultante, né, 5,4 metros por segundo, o balão subindo, né, na direção aqui de 90 graus, em relação ao plano horizontal. Vamos começar agora o estudo do movimento de um projétil. Né? Então imagina o seguinte, imagina que você tem aqui um ponto material, uma partícula, né? E essa partícula ela é lançada, ela é jogada, tá? No plano, aqui no plano XY, e nós temos a ação da gravidade aqui na direção do caso do Y negativo. Tá? O X é positivo para a direita, o Y é positivo para cima. A gravidade vai atuar para baixo, né? E aí vamos ter, então, na verdade, a gravidade atuando no Y negativo. Para estudar o movimento de um projétil, nós vamos levar em consideração, vamos estudar dois movimentos de formas separadas. O movimento na horizontal e o movimento na vertical. Já antecipando um pouco, né, o movimento na horizontal não está sob a ação da gravidade. Nós não temos uma aceleração aqui, uma componente de aceleração na direção de x. Nós temos uma componente de aceleração somente na direção de y. Tá? Então o movimento vertical vai estar sujeito à ação de uma aceleração que vai ser a aceleração da gravidade. Então vamos estudar aqui o movimento horizontal. Vamos pegar aquelas equações já obtidas anteriormente. Né? Então vamos pegar aqui que a velocidade, num instante qualquer, vai ser igual à velocidade inicial, mais a aceleração constante vezes o tempo. Como eu falei, no movimento horizontal não existe uma aceleração AX atuando no corpo. Logo, esse termo aqui, ele vai ser anulado, zero, e vamos ter que a velocidade no instante qualquer, na direção x, vai ser igual à velocidade x que o corpo saiu. Tá? Então, a velocidade inicial na direção x. Esta segunda equação, nós temos novamente aqui uma aceleração. Então, esse termo vai embora. E vamos ter que a posição no instante qualquer vai ser dada pela posição inicial, mais a velocidade na direção x vezes o tempo.
Aqui nós temos a velocidade novamente, né? Então esse termo aqui vai se anular, aceleração, tá? E novamente vamos ter aqui uma velocidade. A velocidade no instante qualquer em x vai ser igual à velocidade que o corpo saiu, né? A velocidade inicial de x na direção, a velocidade inicial na direção x. Estudando o movimento vertical, aí sim nós vamos ter uma aceleração. E esta aceleração constante, a c, é igual a menos g. Então, basicamente, nós vamos pegar e substituir o menos g, menos a gravidade, em todo o local que tiver essa componente, né, esse termo de aceleração. Tá? Então, vamos substituir aqui nosso g, vamos substituir aqui também. Okay? Então, vamos utilizar estas equações aqui para obter, né, para descrever o movimento de um projétil. Né? Vamos pegar como exemplo, um exemplo bem bacana, que é esse aqui do livro do Hibbeler, que tem essa rampa aqui, e existe esse saco que está caindo, né, que está, digamos, descendo a rampa, né, e a partir desse momento ele entra em movimento de projétil. Okay? Entra em movimento de projétil. Nós temos essa distância aqui de 6 metros até o chão, e ele sai com a velocidade inicial na direção x de 12 metros por segundo. Como ele está sujeito exatamente a esse movimento de projétil, ele está sujeito aqui a uma aceleração da gravidade, e o que o enunciado pede é qual a distância r, não dá para ver aqui da figura, não ficou legal essa figura, mas qual é a distância r na horizontal, né, de C para B, que esses sacos vão cair. Né? Então, para isso, a distância vertical, vamos estudar então dois movimentos, o movimento vertical e o movimento horizontal. Então, a distância vertical de A até B é conhecida e, portanto, podemos obter uma solução direta para o tempo que ele vai levar para chegar, né? Usando as equações. Ou seja, essa distância aqui de A até B, na vertical, é conhecida e é igual a 6 metros. Tá? Com isto, a gente pode obter qual o tempo que ele leva para chegar, para cair ao chão. Né? Então, sair de A e cair ao chão. Okay? Ter o contato ali com o chão. E com isso, nós vamos usar essas equações aqui, esta equação, melhor dizendo, envolvendo exatamente a componente y. Né? Nós podemos considerar aqui o sistema de referência como sendo no ponto A. Então, o chão está localizado a menos 6 metros, o y0 é 0, a componente de velocidade inicial na direção y também é 0, tá? Nós temos apenas uma componente inicial de velocidade na direção x, de 12 metros por segundo, e com isto, vamos obter que o tempo que ele leva para sair de A e chegar até o chão é igual a 1,11 segundos. Isso leva 1,11 segundos para cair. Né? Com esta informação, nós vamos fazer o estudo do movimento horizontal. E aí vamos usar esta equação, poderia ser outra também, tá? Eu até aconselho você aí em casa resolver utilizando outras equações para ver exatamente qual é a mais fácil, qual é a mais difícil. Né? Existem diversos caminhos para se chegar ao ponto final. Né? No entanto, um vai ser mais fácil, o outro vai ser mais difícil. Okay? É interessante vocês conhecer todos eles. Isso é legal. Em x, né, o x final é exatamente o r que é o desejado, que é o pedido. Né? O x inicial é 0. A velocidade na direção x, velocidade inicial na direção x é dada, 12 metros por segundo. E o tempo que ele leva de A até B foi obtido anteriormente analisando o movimento vertical. Com isso, nós chegamos à seguinte resposta, né? Em que ele vai cair, esse saco vai cair a 13,3 metros de distância desse ponto aqui, né? Do ponto A ao do ponto C. Né? Então, 13,3 metros na horizontal. Okay?